Jó, capítulo 34. Respondeu mais Eliú, dizendo: Ouvi, vós, sábios, as minhas palavras, e vós, entendidos, inclinai vossos ouvidos para mim. Porque o ouvido põe à prova as palavras, como o palato experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu veredito de justo. Mentiria eu contra o meu direito? A minha ferida de flecha é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homem de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe retribui, e faz a cada homem segundo o seu caminho. Também na vereda Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governar sobre a terra, e quem o pôs como governador sobre o inteiro mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito governaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Seria adequado se dizer a um rei: Tu és desprezível, ou aos príncipes: Vós sois ímpios? Quanto menos aquele que não tem preferência por pessoas de príncipes, nem respeita o rico diante do pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles em um momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam. E os poderosos serão removidos não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde possam se esconder os que praticam iniquidade. Porque ele não põe sobre o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem número, e põe outros em lugar deles. Portanto, ele esquadrinha, discerne as obras deles, de noite os derruba, de modo que são quebrados em pedaços. Ele os fere como ímpios, em local aberto para serem vistos por todos, porquanto voltaram atrás de o seguir, e não consideraram, compreenderam nenhum dos caminhos dele, para fazer com que o clamor do pobre venha até ele, e ele ouça o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Quer seja isto feito contra um povo ou contra apenas um homem, para que o homem hipócrita nunca mais reine e o povo não caia em laço de armadilha. Na verdade, é certo ser dito a Deus: suportei castigo. Não mais procederei destrutiva e corruptamente. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma iniquidade, nunca mais a hei de fazer. Será isto segundo tua mente? Ele recompensará esta coisa, quer tu a rejeites, quer tu e não eu a escolhas. Portanto, fala logo o que sabes. Diga-me os homens de entendimento, e o homem sábio ouça-me. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Meu desejo é que Jó seja posto à prova até o fim, pelas suas respostas a homens de iniquidade, porque ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós bate suas palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Jó, capítulo 35. Respondeu mais Eliú, dizendo: Consideras tu correto dizeres:
maior é minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, que vantagem tu tirarias disso? Que proveito eu tiraria mais se eu fosse alimpado do meu pecado? Eu te darei resposta a ti, aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás tu contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro homem como tu és, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa da multidão de opressões, eles fazem o oprimido gritar alto em choro. Eles gritam alto por causa do braço dos poderosos. Porém, ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do ar? Clamam, mas ninguém responde, por causa da arrogância dos homens maus. Certo é que Deus não ouvirá a coisa de nenhum valor, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não o verás, juízo há diante dele, por isso confia nele. Mas agora, porque ele não tem visitado em sua ira, e porque ele ainda não está plenamente observando a desintegração dos homens em extremo, por isso Jó em vão abre sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Jó capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espere-me um pouco, e eu te mostrarei que ainda tenho palavras a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do homem justo, ele não desvia os seus olhos, mas com os reis estão eles sob o trono. Sim, ele os faz ali assentar para sempre, e assim são eles exaltados. E se eles estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então ele lhes declara a obra deles, e as suas transgressões, porquanto nelas se houveram como se fossem grandes contra Deus. Abre-lhes também os seus ouvidos, para seu castigo instrutivo, e ordena-lhes que voltem atrás da iniquidade. Se lhe der ouvidos e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não lhe der ouvidos, a espada serão passados, e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida está entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão abre os seus ouvidos. Assim também te desviará do lugar estreito para dentro de um lugar espaçoso, em que não há aperto, e aquilo que é colocado na tua mesa será cheio de gordura. Mas tu tens tornado o pleno julgamento do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te, de que porventura ele não te remova com seu golpe. Então nem mesmo um grande resgate poderá te livrar. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires de desejo pela noite, quando os povos são cortados para fora dos seus lugares lares. Guarda-te, e não te voltes para a iniquidade, porquanto isso escolheste ao invés da aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem,
e o homem mortal a contempla de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque ele faz miúdas gotas de água, e elas se derramam como chuva segundo o vapor delas, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender o estender-se das nuvens e os estalos da sua alta tenda redonda? Eis que ele estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por meio destas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhe não brilhar através da nuvem que se interpõe. O trovão declara acerca disso e também o gado declara acerca do vapor que sobe.